Degô, começar com você. Parece que o Moraes encontrou um valentão mais valentão que ele, hein? Encontrou um valentão muito mais forte, cercado de outros valentões ainda mais fortes. Mas o que não nos cessa de surpreender, sempre para o lado negativo, é a capacidade da atual administração do Ministério das Relações Exteriores de piorar as coisas que já estão ruins, Cláudio. Isso aí demonstra uma série de coisas. Primeiro, mostra que a nossa diplomacia, que agora está servindo de ventríloco para o Alexandre de Moraes, está totalmente sem rumo, totalmente perdida. Emitiu uma nota que deve ter sido escrita assim pelo Alexandre de Moraes, ou pelo menos ele foi consultado, que afronta o próprio estilo do Itamaraty de produzir essas notas diplomáticas. E isso coloca em termos institucionais abertos um confronto entre Brasil e Estados Unidos. O que é que nós tínhamos até então, Cláudio? Não sei se o Eli concorda, mas nós tínhamos um litígio entre uma empresa e o STF. Agora foi colocado um confronto direto entre o Estado americano e o Estado brasileiro. O Itamaraty, eu assisti alguns analistas falando, Cláudio, que o Itamaraty caiu em uma armadilha. Não, o Itamaraty não caiu em uma armadilha. O Itamaraty urdiu a própria corda com a qual vai se enforcar, porque não tem recursos de poder para fazer frente à diplomacia norte-americana com todos os seus recursos de poder em escala mundial. Esse é um ponto, evidencia que o Itamaraty está completamente sem rumo, além de ter a sua bússola política e moral totalmente distorcida e estragada. Segundo ponto, coloca em escala mundial, abertamente, que nós temos um poder judiciário que, para além de ser autoritário, escreve os seus próprios ritos processuais. Inova em termos legislativos. O órgão que deveria ser o guardião da Constituição é o primeiro a violar a Constituição. Então isso, Cláudio, coloca o Brasil numa situação muito fragilizada, porque fica claro que os Estados Unidos têm elementos para pressionar o Brasil e está começando a aplicar esses instrumentos. Quais são e as consequências? Nós vamos falar daqui a pouquinho. Eli. Uma das coisas que o Degô falou, né, esse é um ataque que parece até desproporcional, porque não é do Departamento de Estado inteiro, né? Foi uma nota emitida por um setor lá que é dedicado ao que eles chamam de hemisfério ocidental. Exato. Né? Então, até, né, o que eu ouvi de analistas foi isso, que já é desproporcional essa resposta. E a imagem que me vem à cabeça agora quando eu penso no Moraes é do Capitão Ahab, do Moby Dick, que é uma das figuras mais obcecadas de toda a literatura, né? Ele quer pegar aquela baleia branca a todo custo. E qual é a baleia branca? Ele é mais magro que a baleia branca. Eu estou mais perto da baleia branca que ele, mas é o Alan dos Santos. Né? O Alan dos Santos, o que há de tão terrível no Alan dos Santos que ele não pode expressar? Eu disse para o Alan, numa live que estivemos juntos, Alan, eu discordo de quase tudo que você fala, mas eu quero que você tenha o direito de dizer. E essa obsessão do Alexandre de Moraes por caçar o Alan onde for que o Alan, né, onde quer que ele esteja, já está dando incidente diplomático. Não é possível que não tem nenhuma forma de frear esse cara. Não tem lá um familiar, um amigo dizendo, olha, vamos com calma, né? Eu sei que você quer pegar o cara, mas não é bem assim. Então, na série de tweets que esse setor do hemisfério ocidental colocou lá no Twitter, eles falaram não o nome Alan dos Santos, mas deixou claro que é uma perseguição a uma pessoa específica que posta no Rumble. Todo mundo sabe que é o Alan dos Santos, né? E eu lembro do que disseram os agentes do FBI para o ministro Flávio Dino quando era ministro da Justiça. Eu acho que agora o ministro do STF significa Ministério do Poder Executivo também. Mas quando o Dino estava no Ministério da Justiça, ele encontrou, né, porque o Ministério da Justiça tem esse papel de pedir a deportação de algum brasileiro criminoso, como é a visão deles do Alan dos Santos, que esteja nos Estados Unidos. E aí o que disseram os agentes da FBI? Quando viram vídeos do Alan dos Santos falando, desculpa, mas onde está o crime? São só palavras. Então é isso, são só palavras, não é possível que
o capitão Ahab vai destruir o mundo todo, a diplomacia, né, a credibilidade do nosso país inteiro, buscando o Moby Dick dele. Você falou muito bem, essa obsessão com Alan dos Santos. A gente teve a Interpol também, né? Não só o FBI. A gente teve a Interpol, teve um pedido de prisão via Interpol. E a Interpol olhou aquilo e teve a mesma reação. Falou assim, aqui não tem. A gente não. Isso é crime de opinião. Não existe crime de opinião. Né? O cara está sendo acusado de xingar, de ofender. Problema seu. A gente não vai colocar a estrutura da Interpol, que está preocupada em pegar terrorista, criminoso, traficante de pessoa, traficante de droga, traficante de arma, fraudador financeiro. A gente vai usar a estrutura das polícias dos países que compõem a Interpol para ficar atrás de um sujeito que está falando bobagem, bostagem na internet. É isso que o Moraes não entendeu. É o que eu digo, o poder ele precisa ser exercido com muita parcimônia, com muita serenidade, com muita sabedoria. Quando a pessoa não tem sabedoria para exercer o poder que lhe é concedido, dá esse tipo de coisa. E eu quero só comentar antes de passar para a Carol e para o Hugo, porque o Degô falou uma coisa importantíssima. A diplomacia ela funciona para baixar a temperatura, não para aumentar a temperatura. Ô Mauro Vieira, esqueceu as lições do Instituto Rio Branco? Não é possível que o senhor, na sua idade, com a sua experiência, se permita fazer isso. É uma vergonha, uma humilhação para a instituição de Rio Branco. É uma humilhação para uma escola diplomática. E eu sou formado em Relações Internacionais, conheço muito o pessoal, toda a diplomacia, já pesquisei muito, durante muito tempo da minha vida eu me dediquei a cobrir política externa, diplomacia. E assim, é inacreditável o que essa gente está fazendo. Então assim, eu fiz a piada ontem, fiz piada, e virou realidade. Hoje a imprensa já está dando que o Moraes foi consultado realmente. Foi consultado. Mas é óbvio, você lê, quem está já acostumado, já tem aqui o refinamento da leitura. Quando olha o texto, você vai assim, esse texto não saiu de dentro da Secretaria-Geral do Itamaraty, não saiu de dentro do gabinete do Ministro de Relações Exteriores. Esse texto saiu da mesa de Alexandre de Moraes, que deve ter colocado no colo o Celso Amorim, e os dois redigiram juntos esse negócio. E Eli, você foi preciso em enquadrar essa questão no seu devido tamanho. Quer dizer, quem está falando vamos dizer assim, a divisão do Departamento de Estado dedicada ao hemisfério, dedicado aqui ao continente americano. O que o Itamaraty deveria fazer? Aciona a sua divisão para Estados Unidos e Canadá. Eu não sei como é que está essa divisão hoje, mas já foi assim algum dia. E faça uma outra nota e baixa a temperatura e acabou. Agora, tá todo mundo... Não é possível que toda a institucionalidade, todo o aparato público, toda a máquina pública está submetida ao Alexandre de Moraes. É inacreditável, senhores. É absolutamente inacreditável. Carol, Hugo. Cláudio, quero complementar aqui o que o Degô falou, sempre um desafio falar de política externa depois dele, mas ontem eu vi o Rubens Barbosa, né, que foi exatamente embaixador do Brasil em Washington, de uma época onde a diplomacia era exatamente isso que você colocou, que deveria ser imparcial e acalmar os ânimos, falando que claramente essa nota não pode ter saído somente do Itamaraty. O que eu vi ali apurado foi que isso foi escrito junto com o Celso Amorim e o Mauro Vieira, que são aquela ala ligadas ao PT, né, de política externa mais radical que tem, que vem sendo desde o Lula 1 responsável, né, por colocar o Brasil ao lado dos países de ditaduras do que há de mais atrasado, que não lembra aquela obsessão que veio da cabeça deles de colocar o Brasil com um assento no Conselho de Segurança da ONU e para isso passando pano para várias ditaduras. Então a nota vem desse tipo de pessoa. Ao que tudo indica, passou sim pelo STF,
para ter ali uma nota feita em conjunta e ainda passou pelo Lula. A sensação que eu fiquei, a nota da embaixada, de fato, era dali do departamento do escritório ocidental. Tem que ser respondido por alguém à mesma altura. Então só tem duas leituras disso. Ou são muito burros e inocentes, assim, a ponto de pegar o governo brasileiro, né, para falar com um órgão menor. A gente sabe, o presidente tem que se comunicar com o presidente, um ministro de Relações Exteriores tem que comunicar com o ministro de Relações Exteriores dos outros países e não com uma embaixada. Ou foi proposital, foi uma aposta do governo Lula de entrar nessa briga. Até agora, os sinais dos Estados Unidos, do governo Trump, eram somente para Alexandre de Moraes, ainda não tinham envolvido o Lula nessa. A partir do momento que você coloca o Itamaraty para fazer uma nota dessa, você traz o executivo, você traz o governo Lula defendendo Alexandre de Moraes. Então, se o Trump resolver revidar a altura, eu acho que vai ser uma briga que a gente só vai perder, né? Não vejo nenhuma vantagem para a gente entrar nessa briga. É isso mesmo, transformou uma crise jurídica num conflito diplomático. Hugo? E eu acrescento, né, essa retomada, esse retorno dessa política externa, ditada ali por Celso Amorim, e esse alinhamento a ditaduras ali, a proximidade com Cuba, com esse Mais Médicos e com a Venezuela, o que pode gerar de reflexo econômico, né? A gente já viu ontem o Trump cancelando o acordo do Biden com a Venezuela para fornecimento de petróleo para a Chevron explorar e exportar para os próprios Estados Unidos, e o Brasil permanece nesse alinhamento ideológico, enquanto o mais forte, né, está mudando o caminho e está colocando uma nova trajetória, o Brasil segue no oposto. Eu vi uma charge ontem mostrando os países indo para a direita como se estivesse largando uma pista de atletismo e o Brasil para a ponta oposta. Então é só reforçando o mais do mesmo, e o mais do mesmo que deu errado. Esse é o grande problema, né? A memória, às vezes, do brasileiro é um pouco curta, mas a gente não pode esquecer que 2015, ou seja, praticamente 10 anos atrás, foi o resultado final desse desmando, desse desgoverno, desse descalabro de política externa, política econômica e, claro, reflexos sociais. E o perigoso agora é a gente perdendo a liberdade de expressão e nessa esteira de destruição da economia, perder a liberdade econômica. Então, sem esses dois pilares, não existe democracia, né? É o que a gente está observando. Então, é muito triste ver que a gente volta para esses lados e não vê uma reação, da política, não vê uma reação, todos submissos ao STF. E quando a gente vê Dino e a gente vê Alexandre de Moraes com aqueles discursos em faculdade, e ainda ensinando errado, né, os alunos, passando regras erradas de juristas ali, enfim, envergonha demais a gente observar.